As pessoas do mundo contemporâneo produzem uma enorme quantidade de dados estruturados e não estruturados a cada segundo. Um estudo realizado pela IMC Corporation estima que em 2020 sejam gerados 40 mil exabytes ou 40 trilhões de gigabytes de informação no mundo. De acordo com outro estudo do IDC, a quantidade de informação dobra a cada 2 anos. Esses dados e essas informações utilizadas de forma inteligente são muito valiosos, tendo a possibilidade de aumentar massivamente o lucro de uma empresa ou até de levar determinado político a vencer uma eleição. Esse seria um breve resumo do que é Big Data. O termo teria surgido inicialmente no ano de 1997, mas a sua primeira aparição em um artigo foi em 2005, artigo esse lançado por Roger Margolis. Logo é um termo relativamente novo. Big Data não é somente armazenamento massivo de dados, já que esses precisam ser processados e analisados. Assim, os bancos de dados convencionais, como o SQL, são ferramentas ineficazes para o Big Data, que apresenta dados não estruturados, como vídeos, imagens, áudios, geolocalizações, etc. Tipos de dados que os bancos convencionais, ou também chamados de bancos relacionais, não são otimizados para. No caso do Big Data, é normalmente utilizado ferramentas NoSQL, que armazena dados por meio não relacionais. Os dados presentes no Big Data são comumente caracterizados pelos 5 Vs. O primeiro sendo volume, que teria relação à quantidade enorme de informação. O segundo seria variedade, que teria a ver com os vários tipos de dados que o Big Data apresenta. O terceiro, a velocidade, que se refere à grande velocidade que os dados são gerados e processados. Veracidade, que implica a necessidade da informação ser real e não inventada. E valor, relacionando a informação à importância dela. As aplicações do Big Data são incontáveis, contudo, as mais comuns são o monitoramento de redes sociais, análise de dados financeiros, evitando fraudes, informações sobre o tempo, informações sobre como o trânsito se encontra, o famoso Web Analytics, e uma ligada mais ao nosso cotidiano seria a recomendação de filmes realizados pelo Netflix a um usuário específico. Agora será apresentado um vídeo do Nerdologia que apresenta de maneira simples o que é Big Data e as suas principais aplicações. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e tô nas mãos da internet. Hoje vamos ver o que os dados têm a dizer sobre você. Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade.
O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google+. A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de 1 bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados. 3 vezes mais informação do que o Data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente. E já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar a embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes, as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa, podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Ter aviões mandando informações de por onde estão voando e quais as condições climáticas permite voos muito mais seguros e quase independentes dos pilotos. Até seu carro pode transmitir quais são as condições de estrada em que você está dirigindo e acompanhar os dados de GPS de motoristas que ajudam a predizer os horários e locais que estarão mais congestionados. Em parte, é isso que você faz quando usa aplicativos para cortar caminho. Nas palavras de Eric Siegel no completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos.